Isaías 6. Ouça, amor. Isaías 6 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenace. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Esse texto ele me fala muito ao coração, porque se trata de um dos maiores gigantes de Deus do Antigo Testamento. Se trata de Isaías, chamado profeta maior, um homem que por diversas vezes foi usado por Deus, principalmente na palavra profética. Um homem cuja palavra era temida por reis e poderosos de sua época. Um homem que, quando passamos pelas páginas do próprio livro de Isaías e outros textos contemporâneos ao livro de Isaías, a gente percebe que havia um respeito muito grande para com a pessoa de Isaías como homem de Deus. E no texto aqui, Isaías é um homem de Deus assustado, inseguro, um homem que por diversas vezes teve experiências muito fortes com Deus. Aqui é um homem apavorado com a possibilidade de Israel entrar em colapso, uma vez que um dos maiores reis da história de Israel, Uzias, havia falecido. Seu filho era muito novo, a situação política era muito tensa, e eles imaginavam que Israel iria entrar em colapso, porque Jotão não tinha condições de governar Israel. Um homem que por diversas vezes falou para reis: quem manda no pedaço é Deus. Vocês são só instrumentos, é Deus quem faz e acontece. Agora, o homem que muitas vezes disse isso para os reis, e os reis tremiam de medo da palavra dele, agora está apavorado porque um menino está subindo ao trono de Israel. E é impressionante como muitas vezes nós falamos de uma coisa e na hora de viver, a gente vive outra completamente diferente. A gente diz que Deus é soberano e controla todas as coisas. A gente diz que os nossos fios de cabelo estão todos contados. A gente diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem que não seja da vontade de Deus. A gente diz que até o diabo é cavalo de Deus e Deus o controla e faz com que ele trabalhe para o nosso bem, mas na hora da dificuldade a gente entra em colapso. E às vezes é necessário que Deus abra o mundo espiritual e mostre um trono e diga para nós: eu estou assentado no trono. Eu ainda mando no pedaço. Eu estou governando. Fica tranquilo. E aí ele tem aquela visão fantástica de Deus sentado no trono, aquele monte de anjos voando para lá, para cá, em cima, embaixo. Aquela imagem espetacular deu a ele uma palavra profética de um dos anjos que dizia o seguinte: olha, toda a terra está cheia da glória do Senhor. E quando a Bíblia fala de glória do Senhor, a Bíblia está falando de digitais de Deus, ou seja, a personalidade de Deus, as virtudes de Deus. Ele está dizendo que não há um canto da terra em que não há um sinal do poder e da presença de Deus. Não há uma casa, não há um comércio, não há uma fazenda, não há uma pessoa que não esteja tomada, envolvida pelo ser de Deus. Deus controla todas as coisas. E essa visão do profeta o fez entender o seguinte: Deus me perdoa porque falei
demais. E aí ele dá uma palavra assim, assustadora para um homem de Deus, que é uma outra fraqueza nossa. E agora Deus foi tão forte para ele que ele falou: Senhor, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo o seguinte: Deus, agora que vi as coisas como elas são, eu descobri o seguinte: Deus, eu tenho um problema com a língua. Porque eu habito no meio de um povo que tem problema com a língua. E para eles é tão natural falar e falar de qualquer jeito, de qualquer pessoa, que eu aprendi a fazer isso. Que eu aprendi a reproduzir isso. Eu tenho misericórdia. A mesma boca que diversas vezes é usada para abençoar, é também usada de maneira iníqua e impura para amaldiçoar. E se não tomarmos cuidado, mesmo chegando à estatura de grande profeta como Isaías, nós vamos usar a língua para machucar, para ferir e para amaldiçoar as pessoas. E talvez Deus não vai te dar a oportunidade de, através da glória dele, entender que sua língua é um instrumento impuro, que a sua boca é um instrumento que não glorifica a Deus. E aí é necessário que você esteja de joelho constante pedindo ao Senhor: Senhor, me mostre. Porque imagine que Isaías não passava pela cabeça de Isaías que ele, o grande profeta, tinha lábios impuros, tinha boca impura, que precisava ser santificado pelo fogo do altar. E a Bíblia diz que aconteceu. Deus tocou nos lábios dele e disse para ele o seguinte: filho, a necessidade é de que o Evangelho seja pregado. Não há necessidade que a gente fique comentando o que não deve. Precisa-se de alguém, não é para ter comentário a respeito de vida dos outros. Precisa-se de alguém que pregue o Evangelho. A quem nós vamos enviar? Aí o homem da palavra, o profeta do Antigo Testamento, não se sentia enviado. Aí ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Que possa ser assim nas nossas vidas hoje. Que ao nos prostrarmos, possamos orar a Deus e falar: Senhor, será que eu estou sendo enviado de fato de verdade? A minha boca é um instrumento que propaga o Evangelho? Ou a minha boca é um instrumento impuro que propaga coisas que não são devidas e nem próprias? Nós vamos orar para Deus nos abençoar e abençoar a casa da nossa irmã Janice, da nossa irmã Jailson.